Olá, educadores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Luana Barbosa, sou pedagoga, psicopedagoga e especialista na primeira infância. Faço parte do projeto Potencializando Talentos através da Educação. Esse nosso projeto tem como objetivo trazer temas de cursos, ao qual são 10 cursos que estão disponíveis na nossa plataforma digital larqueduca.com. Cada curso tem um e-book que é distribuído de forma gratuita, onde vocês podem acessar. E o nosso curso tem como objetivo de trazer temas bem atuais, com uma linguagem clara, objetiva e com profissionais competentes e capacitados na área. Nosso curso hoje, vou falar sobre ciência, a importância da experiência em sala de aula, onde nós teremos 2 módulos, divididos em teoria e a prática. Vamos lá? Bem, vamos iniciar falando sobre as experiências científicas na sala de aula. O que é essas experiências científicas na sala de aula que nós estamos dizendo, principalmente voltados para o campo da educação infantil, que é a primeira infância. É onde a criança, ela necessita ter todo a primeira abordagem, a primeira infância da escola. Nós, educadores, temos que ter esse carinho, que é onde a criança ela vai estar sendo preparada para os próximos anos, tá? Então, as experiências científicas na primeira infância são muito voltadas para experimentos, tá? Os objetivos é ajudar a construir e promover uma mente científica. O que é essa mente científica, tá? É aquela criança que ela não se contenta com apenas aquilo que a gente oferece. Ela tem que explorar, é uma criança curiosa, é uma criança que sempre está em busca de vários porquês, né? Então é aquela criança que a gente vai dar uma atividade, a gente vai dar um experimento, ela vai querer provar outras formas de executar aquela atividade, aqueles experimentos. Então é uma criança com uma mente científica, né? É a criança com uma mente curiosa. A aprendizagem das crianças acontece de forma eficiente quando elas são incentivadas e vivenciam as experiências, tá? E as experiências de formas diversificadas. Então, quando eu chego para falar sobre cores, vou falar com a minha turminha sobre cores. Começo com as cores primárias e depois as secundárias. Quando eu faço essa transferência da primária para a secundária, é importante a gente dar para as crianças essa vivência delas misturarem as cores. Ver quantas cores eu consigo mexer para virar as secundárias, as terciárias e assim sucessivamente. Então, é importante, antes de eu dar o resultado para minha criança, eu faço com que ela seja uma criança investigadora. Eu coloco dentro da minha sala de aula conflitos e problemáticas para os meus próprios alunos querem resolver, tá? Por meio dessas variadas e desses modos de estimular, as capacidades cognitivas e físicas das crianças, elas alcançam, assim, níveis de desenvolvimento extremamente positivo. Então, quando eu coloco um conflito na sala de aula, exemplo, vocês já conhecem o vermelho, já conhecem o amarelo. Como agora nós vamos fazer o laranja? E as crianças elas vão tentando deduzir respostas com um conhecimento breve que elas já têm. Então, como que isso vai acontecer? Nós vamos trazer o que a criança tem através da sondagem, através da roda de conversa. Nós vamos trazer esse conhecimento prévio que eles têm, mais os nossos questionamentos, os nossos conflitos que nós vamos estimular de forma pensada e planejada para os nossos alunos. Com base nisso, nós vamos montar uma roda de discussão e assim vamos começar a trazer experimentos e juntos chegar na resposta. Bem, como eu consigo chegar nessas respostas? Como eu consigo trazer as possibilidades para os meus alunos? Bem, o brincar, ele é primordial. Ele é um recurso pedagógico que tem um papel fundamental no contexto educativo da criança. Então, quando eu falo que o brincar é a base, não é clichê pedagógico.
Isso é estruturado. A nossa BNCC vem falando sobre o brincar e a importância disso dentro e fora da escola. E esse ato espontâneo possibilita inúmeras conexões e com circunstâncias na sua realidade. Então a criança, através do brincar, ela traz a vivência dela, mas as vivências que elas estão aprendendo no novo contexto ou na nova circunstância, a qual dentro da sala de aula, ou dentro de casa, ou na vivência, com a nova problemática, e ela traz isso para a sua vivência. Então vou dar um exemplo. O faz de conta. Ele é um modo que mais aproxima do mundo dos adultos. As crianças não brincam que é a mamãe, que é o papai, se veste de médico, se veste de professora, e elas começam a imitar os adultos, o faz de conta. E ao mesmo tempo que as crianças começam a investigar por meios que elas vivenciam, então assim, quem é a minha professora? Como que minha professora trata os meus amiguinhos? E eu quero brincar de professora? Essa é a referência que eles têm. Então eles vão fazendo questionamentos e interpretando os acontecimentos. E assim elas constroem, é uma evolução da construção da sua identidade pessoal e coletiva. Então o aluno na primeira infância, ele está formando o seu caráter, ele está formando a sua personalidade, e é através do brincar e essas vivências que é importante as crianças estarem sempre nessa socialização. Para isso é importante elas vivenciar a brincadeira, que elas sempre estão brincando, elas se sentem pertencentes ao grupo. Então é importante a criança estar nessa socialização constante, tá? Podendo se expor naturalmente, os seus pontos de vista. Então quando eu tô lá na rodinha com as crianças e eu pergunto, sempre é importante enaltecer as dúvidas dela, mesmo que às vezes as outras crianças acham óbvia. Ah, a porta é para abrir, exemplo, ou para fechar. Aí tem aquele que fala, claro! Não, vamos, por que você chegou? É sempre enaltecer esses questionamentos para que assim não gere um bloqueio e a criança, opa, foi boba a minha pergunta, não vou falar mais. Então é importante a gente sempre enaltecer e intensificar a expressão corporal dessa criança para que melhore também a comunicação. O cenário que a gente envolve, ele é perfeito. Então, quando a gente cria esse cenário acolhedor para essa criança, ela não vai se sentir tola em dizer as suas perguntas, até seus questionamentos. Muito pelo contrário, nós vamos enaltecer, nós vamos sempre mostrar, olha que legal, fulano trouxe essa questão. Vamos todo mundo pensar sobre isso? Vamos trazer esse conhecimento e assim criar soluções e resolver esses conflitos. Okay? A infância, ela é a base de inúmeras descobertas, principalmente voltadas nos seus cotidianos, que sempre apresenta uma série de novidades que influenciam na rotina dos nossos pequenos. Então, as crianças que estão ali na primeira infância, nós educadores estamos apresentando e mostrando o mundo para eles. Então, tudo é novidade, tudo é gostoso, tudo é porquê. E é importante que nessa transformação de cenário perfeito que eles criam, né? E para aguçar sempre esses estímulos e despertar a imaginação. Então eles vêm para os cenários novos, e quando eu falo cenários perfeitos, que a gente vai fazer uma contação de história, a gente cria aquele momento gostoso, aquele momento acolhedor, preparamos uma contação de história de uma forma que leve e remeta a criança da sala de aula para o cenário, através de livros, através de fantoches, de dramatização. Então a gente consegue trazer essa criança para esse cenário, para essa situação perfeita e acolhedora, tá? E as situações do dia a dia, elas são convites para as experimentações. A mente da criança passa a trabalhar de formas mais observadoras. Então, como assim? Eu estou valorizando cada momento e troca do meu aluno. Quando eu trago, eu estou no refeitório, eu estou em casa com a mamãe, está com a criança. História de uma forma que leve e remeta a criança da sala de aula para o cenário, através de livros, através de fantoches, de dramatização. Então a gente consegue trazer essa criança
para esse cenário, para essa situação perfeita e acolhedora, tá? E as situações do dia a dia, elas são convites para as experimentações. A mente da criança passa a trabalhar de formas mais observadoras. Então, como assim? Eu estou valorizando cada momento e troca do meu aluno. Quando eu trago, eu estou no refeitório, eu estou em casa com a mamãe, está com a criança. O momento de comer, aquele momento tem que ser valorizado, tem que ser respeitado. O momento do brincar lúdico, o momento do brincar dirigido, o momento de brincar livre, tem que ser respeitado. A gente tem que trazer essas crianças e trazer essa observação do cenário para que eles vivenciem e valorizando também. Tem crianças que sentem ainda essa dificuldade de estou no parque brincando, acabou o tempo do parque, vamos para a sala de aula, ou até mesmo com as famílias, está em tal lugar, agora não está mais na hora daquele tal lugar, precisa ir para outro lugar. Então as crianças, elas choram, elas não querem sair desse ambiente, elas não querem trocar. Então quando a gente começa a trabalhar a rotina da criança e valorizar o tempo, essa observação, usar o sol, olha, está de noite, está de dia, olha como que o tempo tá. A criança, ela consegue se organizar no tempinho dela, ela já começa a falar, opa, já brinquei aqui, eu vou a qualquer momento ir para outro lugar. E fazer com que isso seja valorizando a troca e o momento, tá? Para que o aprendizado, ele seja de forma efetiva e precisa se tornar de forma agradável e divertida. Eu não posso usar aquela tática de, acabou o tempo, bora! E às vezes a atividade está tão gostosa. Eu preciso também, como educador, respeitar esse momento do meu aluno. Respeitar o momento da atividade é primordial. E para isso, eu preciso estar sempre em observação. Quando nós falamos que os nossos alunos são protagonistas, nós, educadores, somos mediadores e observadores. E para que isso seja, para que os nossos alunos sejam protagonistas, nós temos que estar sempre em observação, mediando tudo o que está ao nosso redor e aos nossos pequenos. Bem, vou falar também sobre a importância da experiência da educação infantil, tá? Da criança na educação infantil. Nós sabemos que as vidas dos nossos pequenos, elas são constituídas de experiências na infância, certo? Muito bem. E esse aprendizado, ele acontece quando? Ele acontece em casa, ele acontece na escola, ele acontece com a troca com a família, com a troca com os profissionais da escola, principalmente com as trocas com os colegas, com os priminhos. Então ela acontece a todo momento. Então essas vivências e essas experiências, antigamente, eram tratadas como arte. E não, a criança, ela aprende a fazer bagunça. Como? Ela aprende fazendo experiências. Então assim, a criança, quando ela tá brincando na terra e ela percebeu que adicionando água virou barro, aquilo é muito mais gostoso. Então é essas vivências e essas experiências que nossas crianças estão tão necessitadas e é tão importante. Porque olha só, voltando a falar sobre a mente cientista, a criança estava brincando com terra, com os potinhos na terra. De repente, ela teve a ideia de pegar a água. Em algum momento, durante a brincadeira dela, ela cogitou que a água seria algo legal ali. Ela foi, pegou a água, adicionou ali e a base da terra e a água juntou e virou barro. Muito bem. Ali já se tornou uma experiência onde ela já pegou ali, ela já foi brincar, fazer bolinhos de barro, já foi fazer lombadas para passar com um carrinho. Então essas vivências, essa experiência virou um aprendizado e que virou um processo divertido e dinâmico. Então essas vivências, essas experiências que os nossos pequenos estão tão necessitados e necessitam mesmo, porque hoje, com base com tudo que nós estamos vivendo devido à pandemia, as nossas crianças, elas foram voltadas para a tecnologia, que é um ponto excelente, mas que vem deixando as nossas crianças sem tantas vivências.
do pegar, do brincar, do misturar. Inclusive, vamos fazer uma reflexão juntas. Nós, lá quando não tínhamos tantas tecnologias envolvidas e inseridas na nossa educação, quando nós queríamos aprender a andar de bicicleta, como que nós fazíamos? Nós íamos andar de bicicleta. E com isso nós caíamos. Usava-se rodinha, depois tirava uma, depois tirava outra. Caíamos, levantávamos, caíamos e levantávamos. Hoje, as nossas crianças, quando querem andar de bicicleta, qual é a primeira vivência que eles fazem? Eles vão assistir algo, um vídeo, ensinando a andar de bicicleta. Então eles já vêm com um conhecimento já prévio e já tem para fazer as suas vivências. Então é importante nós trazermos essas tecnologias de forma positiva para os nossos pequenos, para que eles usem sim a tecnologia como meio de pesquisa, que é importantíssimo nós ensinarmos esse meio, mas que também nós temos que ensinar para os nossos pequenos a experiência. Você pesquisou a sua ideia, parabéns. Agora nós vamos experimentar a sua pesquisa. E essa é a potencialidade de trazer a tecnologia para dentro da nossa sala. Não ficarmos dependentes dela, mas trazer ela como uma ferramenta potente, como de fato ela é. Bem, como que eu vou trazer essas experiências para minha sala de forma muito potente? Isso é mais simples que parece. As situações rotineiras são ricas para as crianças e ela expõe dia a dia uma boa solução em expor para as crianças as suas experiências sensoriais, emocionais, sociais, cognitivas, afetivas, motoras, certo? Então, os educadores, eles devem ser cuidadosos e incentivar os alunos que além daquilo que eles estão fazendo, eles vão dar conta de fazer. Então, eu falei para meus alunos pintar isso. Eles são capazes de não só isso, eles são capazes de mais aquilo. E fazer com que as crianças da mesma classe são diferentes e vivenciam situações diferentes. E aquela atividade, eu tenho um objetivo ao aplicar, mas ela vai ser transferida de forma diferente para cada aluno. Então, cada aluno vai ter uma sensação diferente ao executar a mesma atividade, a mesma vivência, a mesma tarefa. E é importante mostrar e vivenciar, e trazer e enaltecer essas vivências. Pintar para mim pode ser algo muito legal, mas o pintar para o outro pode ser algo que para ele não foi uma experiência bacana. Ele não gosta de sujar as mãos, ele tem medo de mexer na tinta, ele pode demonstrar outros sentimentos que para um foi uma situação tão prazerosa. E sempre trazer essas, no final de cada experiência, trazer do grupo as suas vivências e enaltecer o que cada um sentiu. Porque na mesma sala eu tenho crianças de diversas personalidades. Então eu tenho aquela aventureira que se eu fizer um circuito na sala de aula, ela não vai ter medo, ela vai explorar, ela vai escalar, ela vai subir, ela vai pular. E eu posso ter aquela criança que tem medo, ou que seja mais tímida, e que ela tem medo de entrar, ela não pode se demonstrar insegura, ou até mesmo timidez. Então é importante que eu estimule o conhecimento e a aprendizagem de formas diferentes, para que cada um receba o conhecimento dentro da maneira e que cada um se adapte a isso. Porque nós da educação infantil é a adaptação em tudo. Então eu percebi, conhecendo a minha turma, fazendo a sondagem, vi que eu tenho alunos que têm muito medo de determinados brinquedos. Bem, como uma experiência que é clássica, o escorregador. Tem crianças que vão no parque e elas sentem medo de escorregar, porém elas têm vontade de escorregar. Como que eu vou fazer isso? Se eu pegar meu aluno de baixo e direto por ele lá em cima, ele vai se sentir medo. Por quê? Ele não teve o processo de experimentar
o que é subir pelas escadas gradativamente. Ele simplesmente ele só foi deslocado do chão para cima. E aquela queda livre o traz medo. E se isso acontece de uma forma forçada, sem ser um processo, ele não vai querer mais subir ali. Ele não vai querer mais brincar, porque aquele brinquedo gerou um medo. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou começar na minha sala de aula, começar a brincar de forma mais baixa. Como? Eu posso virar um banco, pôr um colchão, uma coisa que ele de pé, se ele se sentir medo, é só ele levantar, ele vai estar na altura. E essa sensação de queda livre, do escorregar, ela ser gradativa. Então eu ponho um colchão, a criança ela escorrega pelo colchão. Depois eu posso vivenciar, ver se a escola tem grama, posso fazer com que elas escorreguem com um papelão, em uma queda um pouquinho maior. E aí eu vou aumentando essas vivências e essas experiências. E quando eu for pro parque, eu vou lembrar, olha, lembra quando a gente foi lá no colchão na sala, que a tia fez um circuito? É a mesma coisa. Você quer subir? Ensine a criança, estimule a criança, coragem a criança a subir pela escada. Sentou, olha, se você não quiser escorregar, tudo bem, eu vou te respeitar, mas sobe, vê como é lá em cima, depois a gente desce. Se você não quiser escorregar, tudo bem. E isso for algo que vai ser um processo, ele é gradual, ele tem que ser respeitoso e individual. Então eu preciso garantir, da mesma forma que eu vou ter alunos, que na primeira vez nunca foi no escorregador da escola, mas ele vai subir, já vai escorregar e vai ser super legal, vai escorregar sentado, vai querer ir de barriga, vai querer ir de cabeça.